Boa noite. Vamos lá, continuar os nossos estudos, né, em Filipenses. Mas antes eu já vou lembrar a todos aí, nós temos aí, mesmo visitantes aí, tanto aqui no templo, como eu sei que na rede social também sempre aparece alguém, que sábado nós temos a consagração de 3 diáconos aqui, nossa igreja, né? Então, dando essa notícia para você estar aqui, se puder, às 18 horas, no sábado, né? No domingo, nós temos a escola dominical às 9 horas, normalmente, e lembrando que à noite, às 18h30, o culto será dirigido pelo departamento infantil. Então, sempre um culto um pouco mais diferente. Mas vamos para o nosso estudo. Pode abrir suas Bíblias em Filipenses. Hoje, eu vou ler a partir do verso 19, mas, porém, eu queria, é uma carta, irmãos, então a gente divide, né, por uma questão pedagógica, né, para facilitar, mas é uma carta. Então, eu vou pegar um ganchinho aqui a partir do verso 12, tá bom? Mas eu vou ler a partir do 19 até o 30. Mas eu começarei em Filipenses 2:12, que diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre as quais resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. E aí ele põe um E no 19, que é onde eu vou começar. Então, além de tudo que ele falou, agora ele começa: e espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero vô-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. De fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lhe enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Até aqui, vamos orar. Nosso amado Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos te agradecendo, Senhor, porque chegamos até a metade desta semana. Te agradecemos, ó Pai, pelos cultos que tivemos aqui na congregação, em outras igrejas, o pastor Neil pregando em outras igrejas. Nós te agradecemos porque o Senhor nos conduziu até aqui.
E pedimos ao Pai que tenhamos sabedoria agora no estudo da palavra, Senhor, porque nós queremos ler, meditar, aprender e viver a Tua palavra. Nós pedimos ao Pai que o Senhor nos abençoe, orando que estamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá então, hoje vamos falar de 2 servos. Se der tempo, né? Timóteo e Epafrodito. Mas vamos começar por Timóteo. Como eu disse, olha, eu leio, irmãos, versículo por versículo aqui, que é o meu jeito de a gente tentar delinear mais. Porém, irmãos, é uma carta, hein? Ele está num assunto só, tá? Ele está falando de assuntos. Então, depois que ele fala do modo de vida, do conforto em Cristo que ele fala, depois disso, quando você vê esse conforto em Cristo, ele vem falar, e espero que em breve vos mandarei Timóteo. Aí ele muda e começa a falar de Timóteo. Na verdade, você fala, poxa, ele vai apresentar Timóteo aqui, nós vamos ver, né? Mas ele apresenta uma intimidade e uma extrema confiança. Vamos notar, voltando comigo em Filipenses 1:1, que Timóteo é um dos subscritores da carta. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. E aí eu não vou ler mais. Mas só para você ter uma ideia, ele escreve. Então era conhecido. Mas interessante que mesmo assim, o apóstolo Paulo faz questão de elogiar Timóteo. E o que ele diz? Ele diz, olha, em breve vos mandarei Timóteo para que eu esteja de ânimo. E por que ele fala em breve? Em breve não é imediatamente, irmãos. Vamos lembrar, eu comecei lendo aqui o 12, para você ver que Paulo não estava lá, né? Olha, de sorte que, meus amados irmãos, 2:12, tá? Assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Então, Paulo está preso, irmãos. Ele está preso. Ele está preso e ele manda Timóteo dizendo assim, olha, eu vou mandar em breve. Quando que é a oportunidade dele mandar? Eu já vou adiantar, depois eu volto. Vai para o verso 23. 2:23. De sorte que espero vou-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Mas você nota que ele está dizendo, olha, eu tenho que resolver uma coisa antes e depois eu mando Timóteo. E aí, fala, por que ele manda Timóteo? E aqui vai o interesse, a tônica desta parte aqui, nós chamamos de perícope. Quando eu, pastor Neu, ou você ouve esse termo perícope, é um pedaço, é um trecho, tá? Que geralmente tem algum assunto tratado num pedaço, chamamos de perícope, de pedaço da Bíblia, tá? Então, aí você começa, por que ele manda Timóteo? No verso 20, ele começa a dizer, né? Olha, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide do vosso estado. E aqui nós vamos na separação. Irmãos, em todas as categorias do ser humano, tem os melhores, tem os piores. Tem os sinceros, tem os interesseiros. Às vezes, não é assim, pastor, interesseiro não, aqui só tinha Timóteo. Irmãos, é que ele tinha o mesmo sentimento. Qual era o sentimento que Paulo, com relação aos filipenses? Deixa marcado aqui e vá comigo em 2ª carta aos Coríntios. Por favor, na 2ª carta aos Coríntios, logo no capítulo 2, no capítulo 11, 11, o apóstolo Paulo fala da sua abnegação, do seu sacrifício para com a igreja. Olha, 11:27, ele diz, em trabalhos e fadigas, ele está dizendo o trabalho dele, tá? Em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas.
esse é o sentimento. O pastor, ele faz a coisa com prazer. Mas que é uma opressão neste sentido? Irmãos, irmãos. Nós tivemos aí, na época da Covid, vários pastores que cometeram suicídio. Pastor, o que faz? Não sei, irmão. Teve gente que teve o que chamamos de burnout, né? Burnout é uma crise que você está com excesso de trabalho, né? Ó, burnout é a ideia, sabe qual é a ideia de burnout quando você pensar em burnout? Você pega um carro, puxa o freio de mão e acelera até o pneu estourar. Essa é a ideia de burnout. Você está acelerando e queimando a borracha. Quem você já tem alguém que teve burnout sabe que é isso que acontece. Queima, sai um monte de fumaça, ele não sai do lugar e se desespera. Então, teve isso. Paulo fala, tem a opressão do trabalho da igreja, do cuidado que me oprime. E ele diz, olha, Timóteo é este aqui. É esse que tem o mesmo sentimento que eu, tem o mesmo cuidado que eu, tem o mesmo zelo que eu. E o que é que diferencia Timóteo? Vamos lá, verso 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Então, com quem que ele está falando? Eu acho que ele está falando primeiro de uma qualidade de vida cristã. Porque se você for no mesmo capítulo 2, verso 4, o que o apóstolo Paulo recomenda para a igreja, para os membros de Filipos? Ele manda, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então começa aí você provando o amor cristão. Mas na verdade, eu acho que Paulo, ele está falando, e não porque é de Cristo, como é uma carta, que eu já lhe falei, é uma carta, né? Eu vi alguns comentários, mas eu creio que ele está mencionando alguns daqueles de Filipenses 1,15. Nós já estudamos, vamos ler? Filipenses 1,15. Olha, aliás, eu vou começar no 14, só para você ter uma ideia de como que estava a situação na época. Irmãos, não era diferente de hoje. Olha, 14, capítulo 1, verso 14, hein? Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Mas daí, no verso 15, ele diz, verdade é também que alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa mente. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, por briga, por disputa, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Vamos, é assim, olha, já que Paulo está preso, vamos aproveitar e fazer a nossa fama aqui, né? Porque Paulo era muito famoso. Pode ser que seja isso, irmãos, pode ser. Na verdade, olha, um dos problemas de todos nós que estamos à frente, não só o pastor, os que tocam, os que cantam, você que lidera um departamento, é cuidado com o orgulho. A gente sempre tem que saber que nós estamos aqui para agradar a Cristo. Nós não estamos aqui para agradar ninguém, só a Cristo. As pessoas vão ficar chateadas, não tem importância. A gente vai falhar, não tem importância, irmãos. Porque o nosso Deus, Ele sabe das nossas falhas mais do que qualquer pessoa. Então, pense bem. Paulo está dizendo, Timóteo, ele tem esse sentimento aqui, olha, sincero. Timóteo não era assim. Você vê que, eu falo, Paulo, ele está usando Timóteo, mas eu entendo que ele também está dando uma dica, um conselho, para dizendo qual é o servo fiel. Sigam o exemplo de Timóteo. Por quê? Ah, pastor, não tem que olhar para Cristo? Não, você tem que olhar para Cristo. É verdade. Mas sabe quando a pessoa está errada? Fala, irmão, não olha para mim, olha para Cristo. Não, irmão, tem que olhar para mim e tem que ver Cristo. Esse é o problema. Porque Paulo fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então não vem não, quando você comete uma falha, fala, não, irmão, mas a gente é assim mesmo, olha para Cristo. Não, tem que olhar para mim. E você tem que ver Cristo em mim. E quando não vê, eu estou errado. É assim que vai funcionar. Porque no capítulo, olha, volta que nós estamos no capítulo 2 de Filipenses, né? Volta no 15, olha o que ele diz no 15.
2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, por meio de uma geração corrompida e perversa, entre as quais resplandeceis como o astro do mundo. Então, de certa forma, Paulo, como eu lhe falei, ele está repetindo isso várias vezes hoje, eu estou aí, porque ele está escrevendo uma carta, ele está dizendo, olha, é assim que deve ser. Você tem que fazer as coisas por interesse de Cristo, com sinceridade, não por você, não para se mostrar, não para ser o bom, não para alguém falar assim, que bom, você é um exemplo para mim. Não, não, eu só sou imitador de Cristo. É só isso que eu só sou imitador de Cristo. Volta para o nosso texto, vamos indo lá. Depois que ele fala isso, olha, todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo, ele desce e ele fala, no verso 22, ele vai falar que Timóteo foi experimentado, porque Timóteo era conhecido, hein? Nota que ele é um dos que escrevem a carta. Paulo e Timóteo. Irmãos, era comum você ter uma espécie de secretário. A pessoa ia ditando e o outro ia escrevendo. É comum. Isso é uma coisa comum. Romanos, né? Tem lá, eu, Tércio, escrevi essa carta. Em algum momento de uma carta, Paulo põe, esse é do meu próprio punho, que eu estou escrevendo. Mas era comum isso, era uma coisa normal, não tinha, hoje a nossa facilidade de a gente mesmo manda mensagem, era diferente, tá? Então ele fala, estou mandando Timóteo, e no verso 22, mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Então, o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo, vocês já conheceram ou conhecem o caráter de Timóteo, e vocês não têm reclamação. Porque Timóteo, irmãos, era aquela pessoa que ele e Paulo estavam em sintonia. Sintonia não significa que eles concordam com tudo. Significa que quando destoa um pouco a nota, a gente se ajusta, né, pastor Neil? É assim. Não dá para concordar com o Neil 24 horas por dia, nem comigo, nem a Mariana concorda comigo. Como é que vai fazer? E como é que a gente fica em sintonia? Como é que eu posso falar, não, vai o Neil que ele está como eu. Por quê? Porque quando distorce, a gente se acerta. E, irmãos, olha, você sabe que músico aqui é o Neil, o Zé Paulo, eu não sou músico. Mas eu sei que tem um negócio chamado diapasão. O diapasão, que eu saiba, é um negócio que ele é um instrumento, né, que ele vai falar, esse é o tom que ele mede, né, sei lá. Fala, é por aqui que você vai. Então, está mais alto, está mais baixo, vai no diapasão. É aqui, é. De certa forma, quando o coral vai cantar, em algumas vezes, né, o Gilson, alguém vai lá e toca, plim, plim, faz uma notinha. É isso aí que é o diapasão, não é que ele está falando, nós vamos seguir isso daqui. Então, nós temos um diapasão, que é a Bíblia. Quando a gente acha, a gente fala, olha, vamos lá, pastor Ney, eu acho que deve ser pela direita, eu acho que é pela esquerda. Eu falo, vamos lá, o que a Bíblia diz? A Bíblia não diz nada. Então, vamos achar o que é melhor para a obra. É assim que Timóteo agia. E aí, você vê que Timóteo, ele tinha Paulo como pai, e Paulo chama Timóteo de filho na fé. Lembra que ele escreveu aos Coríntios? Eu anotei aqui, primeira carta aos Coríntios. Vamos lá comigo. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4. Acha aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. No verso 7, 4:17. Por esta causa, ele fala para os coríntios, né? Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Esse versículo aqui, 17, de 2 carta aos Coríntios 4, se você pegar o anterior, Paulo está dizendo, me imita. Verso 16. Admoeste-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. E daí, embaixo ele fala, olha para Timóteo, ele faz isso. Então, volta para Filipenses aqui. É isso que ele está falando aqui, E eu não vou, claro que eu não vou ler agora, mas talvez no sábado a gente leia, né? Quando Paulo escreve a Timóteo,
Ele dá o exemplo, as características, as características que são exigidas para pastores, diáconos. E é claro, Timóteo, se ele vai escolher homens assim, ele tem que ser assim. E daí, olha, sabe, marido de uma mulher que não seja seja hospitaleiro, etc. Todas aquelas qualidades que você tem lá em 1 Timóteo capítulo 3, ele está falando, olha, Timóteo, ele tem isso. Então, na verdade, ele está dizendo, olha, vocês podem cuidar de Timóteo, ele vai aí. E quando ele vai para o verso 23 agora de Filipenses 2, que é o nosso texto, tá? Depois que ele diz que, olha, Timóteo me serve como um filho serve ao pai, e vamos lá, há 2000 anos atrás, filho que serve ao pai há 2000 anos atrás, não era aquele que questiona e fala, por quê? Não era aquele que se rebela. Agora é adolescente, é jovem, não, irmão, não. 2000 anos atrás não era assim, não. Era, obedece e acabou, fica quieto. Quando você casar, você resolve sua vida. Por enquanto, você vai só obedecer. Não era, não. Daí ele diz, de sorte, ou de forma, no verso 23, que eu espero vô-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios. Que negócios que era Paulo? Era se livrar da cadeia. A gente chama isso de eufemismo, né? Eufemismo é quando você usa uma linguagem mais amena para dizer uma coisa mais grave, né? Você usa quase uma gíria, né? Uma forma assim. Como é que a pessoa está? Então, como é que eu vou te falar? Qual é o estado de saúde dela? Então, ela está quase nos braços do Senhor. É um eufemismo. Você está dizendo o quê? Está morrendo. Mas a gente fala, está quase nos braços do Senhor. Então, o que Paulo está dizendo? Eu vou tratar dos meus negócios. Que negócios que são esses? Eu vou saber se eu vou ser solto ou se eu vou ser preso. Ou se eu vou ficar aqui. Ele estava esperando a condenação ou não, né? A gente não sabe. Ele teve 2 prisões, não sabe qual destas aqui. Eu acho que ele estava na primeira, que ele sai depois, quando termina Atos 27. Eu acho que é por lá que ele está, tá bom? Então, ele diz assim, olha, eu vou tratar dos meus negócios, que nada mais era do que, vou ver minha sentença aqui, é isso que eu vou ver. E ele diz assim, verso 24, mas confio no Senhor, que eu mesmo em breve irei ter convosco. Eu vou entrar já na outra área que vai dar tempo de eu falar um pouco dele, de Epafrodito, mas agora eu quero falar de Timóteo. O que nós aprendemos com isso? Irmãos, quando eu fiquei lendo, eu fiquei pensando, eu poderia ser esse enviado? Eu queria que você pensasse. Você poderia ser alguém enviado? Eu não vou dizer nomes aqui, tá? Mas olha, imagine que tem um irmão de uma outra igreja que diz assim, olha, pastor, eu preciso de uma pessoa aqui fiel, firme, que seja um exemplo de vida. A pergunta que eu e o Neil temos que fazer é, temos quantos e quais? A melhor resposta é, chama qualquer um e pode ir. Essa é a melhor resposta. Mas, se fosse você, você poderia ir? Primeira pergunta. Hoje a transmissão sempre me pede sobre um tema, né? Então hoje foi o servo bom e fiel. Porque lembra a parábola dos talentos. Jesus fala lá em Lucas e Mateus, ele diz, olha, quando eles fazem a coisa certa, o dono dos talentos diz, servo bom e fiel. No pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. E aí nós temos que pensar na fidelidade. A fidelidade não está relacionada com a quantidade de coisas que você tem, mas sim com o jeito que você trata cada mínima coisa que você tem. Olha, hoje no Brasil, o agronegócio aí que se chama, é o que dá dinheiro, né? Dinheiro, não é agronegócio.
Você vai no interior, só vê os carrões, dá o trator, é o negócio. Então, vamos parar um pouquinho só para pensar. Você que tem um bichinho aí, hein? Você cuida bem dele? Porque senão Deus nunca vai te dar um monte de gado para cuidar. Você não sabe cuidar de um gato, de um cachorro, não vai cuidar de vaca. Aí você fala assim, bom, aquela plantinha que você cuida lá, ela sobrevive? Não, então olha, Deus não vai te chamar para ser fazendeiro, não tem jeito, pode esquecer. Esse você vai para outra, esse não dá para você. E aí você vai pensando então, eu dei exemplos genéricos, mas pense então nas coisas pequenas que você faz, com o que você faz mesmo. Quando você faz a comida e serve, como é que você serve essa comida? Como é que você faz? Como é que você lava a sua roupa? Como é que você oferece o seu trabalho para um cliente, para o patrão? É sobre o mínimo que está sendo julgado. Então eu fiquei pensando, olha, a gente sabe a história de Timóteo, né? De pai grego, a gente sabe aquela história toda dele. Mas ele caminhou com o apóstolo Paulo. E às vezes que você vê Paulo falando de Timóteo, é para elogiar esse homem. É meu filho, tem honra, ele é sincero, cobre de elogios. Será que nós temos Timóteos e Timóteas aqui? Eu acho que temos. A pergunta que você tem que fazer é, seria eu? Judas perguntou, lembra? Sou eu que vou te trair? Jesus falou, tu disseste. E agora faz a pergunta diferente. Senhor, eu sou a serva ou o servo fiel? E eu, né? Não sou Deus, mas eu digo, tu disseste. Problema seu, dá uma olhada na sua vida. Porque assim, eu tenho que estar pronto para ir. É isso que eu tenho. Eu tenho o meu mecânico lá, né? Aí dá uns problemas, ele fala, olha, o que eu faço? Eu falo, olha, eu quero o seguinte. Eu sempre falo isso para ele. Eu falo, olha, se eu receber um telefonema hoje, vai para a Bahia, esse carro tem que chegar lá. É um problema seu. Então troca tudo que você tem que trocar aí, porque eu tenho que ligar, esse carro tem que pegar, eu tenho só que pôr combustível e ele chega lá. Você entendeu? Ele, entendi. Aí quando ele manda orçamento, eu corto, falo, calma, não é Bahia, né? Ele quer que eu vou do lado do mundo, mas eu dou uma segunda. Troca tudo. Porque o carro tem que estar bom para eu fazer o que eu tenho que fazer. A mesma coisa você como servo. Então Timóteo é um bom exemplo para nós. Sincero, vamos ver as características que Paulo falou? Sincero, imitador de Paulo, porque Paulo imitava a Cristo, pode ver. Ele tinha os interesses não dele, mas de Cristo em primeiro plano, por isso que ele manda. E Paulo diz, eu queria mandar agora, mas eu preciso de primeiro resolver esse problema da prisão. Mas daí, ele fala de dois servos nesse texto que eu li. O primeiro é Timóteo e o segundo é Epafrodito. Vamos lá? Uma coisa antes. Quando Paulo fala, perdão, eu já ia me esquecendo aqui, verso 23 de novo, de sorte que espero vô-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios, que é a cadeia. Verso 24, mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. E aí você nota que ele fala, confio no Senhor. Tiago fala isso, né? Vocês falam que amanhã eu vou fazer negócio, não sei o quê. Você vai falar se Deus quiser. Porque, irmãos, olha, eu sei que é uma força de expressão, mas muitas vezes, talvez você já tenha feito isso, eu falo, irmão, até domingo se Deus quiser, a pessoa fala, e Deus quer. Eu me engulo um pouco, eu falo, não sei, se eu morrer, porque Deus não quis que a gente se encontrasse. Para não falar se a pessoa morrer também, né? Que pode acontecer. Mas, olha, e Deus quer? Eu não sei, será que Deus me quer domingo que vem aqui? Eu não sei. Deus não queria o pastor Neil domingo passado aqui, queria em outro lugar, eu não sei. Como que, se Deus quer? Eu não sei, é se Deus quiser. Então, Paulo confia, parece, por isso que eu acho que é a primeira prisão, que está tudo certo para ele ser solto. Ele está fazendo o plano, mas ele fala, confio no Senhor, verso 24. No verso 19, e espero no Senhor Jesus. Então, olha, eu vou retificar aqui.
no sábado, se Deus permitir, se Ele quiser, nós vamos ter a consagração diaconal. Senão, não vamos ter. É simples assim. Porque é sempre se Ele quiser. Timóteo é um bom exemplo e Paulo, com toda certeza que ele tem, ele sempre fala, espero, confio no Senhor. Tá bom? Vamos lá. São 9 horas, mas dá para eu falar alguma coisa. Eu quero falar já. Agora eu quero entrar nisso aqui, olha. 25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro nos combates, vosso enviado para prover as minhas necessidades. Quem é Epafrodito? Primeiro, é um homem que foi criado num lar não cristão. Por quê? Olha, Epafrodito, irmãos, é uma forma contraída de Epáfras. Tem Epáfras na Bíblia, mas me parece que não é o mesmo. Tá? Então, vou tratar Epafrodito. Irmãos, pensa bem, Epafrodito. Afrodite, deusa do amor, a Vênus. Isso mesmo. Epafrodito é devoto de Afrodite. Já imaginou com esse nome? Quem é? Eu sou devoto de Aparecida. Esse é o nome. O nome. E aí, a primeira coisa que a gente aprende é para Afrodito. Não ligue para o seu nome. Não vem com essa. No passado, houve até um pessoal que, do meio evangélico aí, que dizia que o nome tinha uma maldição hereditária. Você tinha que ir lá, porque o nome. Então eu estava rico, porque o meu nome é Benedito. Benedito é bendito. Estou feliz. José não é o escolhido? Estou feliz da vida. Eu só estou procurando onde é que está esse negócio todo aqui, que me falaram que meu nome é. Não, irmãos, não tem isso. Irmãos, não tem isso. Desculpa, Mariana, vou te falar. Mariana é a devota de Maria. Não, o nome não tem nada a ver, porque esse homem chamado Epafrodito, Paulo chama de irmão, de cooperador e companheiro no combate, seria como co-combatente, co-trabalhador. Ele fala tanto no trabalho como nas lutas, ele está do meu lado. E o que mais a gente vê? A gente vê que espero no Senhor e confio nele, que a semana que vem a gente estuda Epafrodito, tá bom? Mas fica aí, por enquanto, essa noite, a gente aprendeu de Timóteo, vamos para casa com a nossa pergunta. Eu poderia ser um Timóteo? Vai para casa com essa, dorme, semana que vem nós já vamos ver Epafrodito, hein? Tá certo? Então vamos lá. Eu vou orar, relembrando, sábado às 18 horas, se Deus quiser, vamos ter a consagração diaconal aqui, e no domingo os nossos cultos normais, e também na sexta-feira de manhã, às 7h30, só presencial, nós temos o nosso estudo bíblico aqui. Tudo, se Deus permitir. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Te agradecemos, Senhor, pelo estudo. Agradecemos, Pai, porque temos na Tua palavra, Senhor Deus, exemplos bons, exemplos maus, que o Senhor permitiu que fosse ali relatado. Te pedimos, ó Pai, que nós possamos ser Paulo, Timóteo, pessoas sinceras, que buscam o interesse Teu das coisas do reino e não das nossas coisas. Eu te peço que apareçam mais pessoas assim, ó Pai, em todas as igrejas, Senhor, para que os cristãos possam se posicionar no meio desta geração, cada vez mais perversa. Nós oramos, Senhor Deus, pedindo em nome de Jesus. Amém. Até a semana que vem, você que está lá na rede social, até lá. Vocês, irmãos, até a semana, ou até esse fim de semana. Nos encontramos.